Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Marcelo. Nós estaremos dando uma aula aqui de geografia para vocês, tá? Sobre os meios de transporte. Quais são os meios de transporte utilizados para que possamos aí circular pela cidade, para que possamos sair da nossa residência até a escola, tá? Então, nós estaremos falando sobre isso, né? Nós vemos aqui uma professora explicando sobre os meios de transporte, né? Aí o que que acontece? Ela pergunta para os seus alunos: quais são os meios de transportes que vocês utilizam para vir até a escola, né? Nós vemos aqui um exemplo de Joãozinho, que quando ele vai até a escola, ele diz que ele utiliza o ônibus escolar para chegar até a escola, né? Nós vemos um exemplo também da Mariazinha, né? Aqui nós temos o ônibus, né? E ele falando, Joãozinho, que ele vem de ônibus da sua residência até a escola. Nós vemos também um exemplo aqui da Mariazinha, que ela fala que para chegar até a escola, ela vem de trem, que é um transporte coletivo muito utilizado para chegar de um local até o outro, certo? Depois nós temos aqui uma explicação sobre todos os meios de transporte que nós temos, né? Nós temos aqui os trens, né, que circulam. Nós vamos falar sobre as vantagens dos trens, né? Temos também os carros, né, que circulam pela cidade, pelas ruas. Nós temos as bicicletas, né, que é muito bom para nós nos exercitarmos, mas devemos tomar determinados cuidados. Temos também os táxis ou as Ubers hoje, né, para poder nos transportar. Temos os ônibus coletivos. Nós temos também as motos, né, que são veículos de duas rodas motorizados, e também nós falamos aqui sobre os transportes individuais, né? Nós temos transportes coletivos e transportes individuais. Nós temos o exemplo da bicicleta. A bicicleta é um transporte individual, né, onde a grande vantagem da bicicleta é que ela não solta nenhum tipo de poluente. E é bom para nós nos exercitarmos e fazermos exercícios, né? E o interessante da bicicleta é que devemos tomar determinados cuidados. Nós temos nas bicicletas as ciclovias, que são faixas exclusivas para bicicletas, né? Para que possamos nos transportar de um lugar para outro. As bicicletas, em meio ao trânsito, se tornam algo muito perigoso. Outro detalhe, né? É bom que, para maior segurança, você nunca deve esquecer do capacete para andar de bicicleta. E sempre utilize as ciclovias, que é mais seguro para o transporte de pessoas através de bicicletas. Nós temos também as motos. O que são as motos? São veículos de duas rodas motorizados. Normalmente, as motos elas têm as faixas exclusivas para poder circular. Tem que tomar muito cuidado com a moto, né? Andar em velocidade bem mais baixa, né? Para ter tempo de frear, né? As motos, elas oferecem perigo, elas têm uma rapidez maior para chegar de um local a outro. Essa é uma das vantagens, mas também devemos ter cuidados maiores, né? Então, as motos são veículos de duas rodas motorizados que oferecem uma maior rapidez para a circulação dentro da cidade. Esses são os veículos terrestres individuais, né? Temos também os transportes coletivos, né? Que são os ônibus, né? Os ônibus eles podem ser tanto urbanos, são aqueles ônibus que circulam dentro da cidade, como também os ônibus interurbanos, né? Que são os ônibus um pouco mais confortáveis, né? Que circulam entre as cidades, fazem um percurso um pouco maior, né? E são um pouco mais caros também, né? E temos também os transportes coletivos, também os trens, que servem tanto para levar passageiros, né? Como também para carregar, fazer cargas. A grande vantagem dos trens é que eles podem transportar um maior número de pessoas do que nos ônibus, tá? Nós vamos ver algumas vantagens dos trens e dos metrôs, né, que nós temos na cidade. Nós temos aqui os trens, por exemplo, que a vantagem dele, na realidade,
Vou mostrar aqui para vocês, ó, constitui uma forma sustentável de substituir o automóvel, ou seja, normalmente os trens eles são elétricos, então ele não fornece ao ar poluentes, né? Então ele constitui uma forma sustentável de substituir o automóvel. E além disso, ele transporta um grande número de pessoas. Vamos ver aqui. Uma outra vantagem dos trens também é um meio de transporte mais econômico do que o privado, né? Nós temos algumas vantagens também falando em relação aos metrôs, né? Então, os metrôs são aqueles que andam por debaixo da terra, né? Grandes vantagens, nós vemos aqui, ó, menor ocupação de espaço urbano, ou seja, nós temos menos espaço urbano para circular. Imagine você ter dentro de uma cidade vários carros, várias motos. Então, a grande vantagem é que os metrôs, como eles circulam por debaixo da terra e transportam uma grande quantidade de pessoas, ele facilita, eles dá à urbanização menor circulação de pessoas, né? E facilita também a mobilidade do trânsito dentro das cidades, né? Vamos fazer algumas questões aqui, né? Estudar em casa, né? Nós temos aqui algumas questões. Agora que você conhece um pouco sobre os transportes coletivos, vamos fazer algumas atividades, né? Pergunta: quais são os meios de transporte público individuais que você conhece? Nós falamos nessa aula aqui, então você vai colocar para nós, né, quais são os meios de transporte individuais, tá bom? Vocês vão responder essas perguntas. Segunda pergunta: cite duas vantagens do transporte coletivo, né? Duas vantagens dos transportes coletivos. O porquê que ele é uma grande vantagem dentro das cidades, das locomoções da cidade urbana, né? E temos aqui uma terceira pergunta, né? Desenhe o meio de transporte público que você mais utiliza, tá bom? Então, esperamos uma resposta de vocês aí. Que Deus abençoe a todos vocês, um bom feriado e tudo de bom, tá bom?